Chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Alguns dizem assim: chuva serôdia é o poder do Espírito Santo. E eu pergunto: o Espírito Santo está entre nós hoje? Há poder do Espírito Santo entre nós hoje? Então a chuva serôdia não pode ser só o poder do Espírito Santo, tem que ter algo mais. O quê? O poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo de uma forma mais intensa, copiosa, torrencial. Agora tem um detalhe importante, irmãos. O que é a chuva serôdia literal? Existiam dois tipos de chuva. A primeira era a chuva temporã, que servia para quê? Preparar o solo. E depois a chuva serôdia servia para quê? Para colheita. Agora veja que interessante. Seria possível você colher alguma coisa sem chuva temporã? Não. Então qual que é na prática para nós hoje, como eu disse no começo? Eu gosto de trazer essas informações para o nosso dia a dia. Significa que não receberá chuva serôdia que não estiver recebendo diariamente o quê? A chuva temporã. E como é que se recebe a chuva temporã? Diariamente, que prepara o solo para receber a semente, para que a semente cresça, amadureça e produza frutos? Eu vou parecer repetitivo aqui, irmãos, mas eu preciso ser. Estudo da Bíblia, oração e as reformas para a mente estar apta a receber as impressões do Espírito Santo. A chuva serôdia é o poder do Espírito Santo de uma forma mais intensa que será derramado no seu povo. Você quer receber? Eu quero muito receber essa chuva, irmãos. Mas para isso precisamos estar recebendo a chuva temporã. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha o segredo. E Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Olha que interessante essa informação. A chuva serôdia virá para nos dar poder para concluirmos a mensagem da pregação do Evangelho. E também virá para preparar os santos para estarem de pé no momento das pragas. Então me responda uma coisa. Quem não receber chuva serôdia não estará o quê? Preparado. Sabe o que isso significa? Se o tempo é urgente, irmãos, porque Cristo está próximo de voltar, é muito mais urgente, porque a porta da graça fecha antes. E se é urgente porque a porta da graça fecha antes, é muito mais urgente, porque o selamento começa onde? Começa por nós, depois dos outros. E é muito mais urgente, sabe por quê? Porque a chuva serôdia vem para nos preparar. E quem não receber a chuva, não estará preparado. Vocês conseguem entender a urgência do momento que estamos vivendo, sim ou não? Vocês conseguem entender porque muitas vezes eu apelo, quase choro aqui da frente, implorando para as pessoas: estudem a Bíblia, orem e venham para a igreja. Venham para a igreja, sábado, domingo, quarta, semana de oração, venham. Todos nós já ouvimos falar pelo menos uma vez sobre a parábola das 10 virgens. Eu não sei quantos de nós já nos debruçamos sobre essa parábola para estudar a fundo. Tivemos uma vigília na nossa casa um tempo atrás, ficamos 3 horas só nela. Né? Margarete e Josimar estavam lá conosco, só vasculhando as lições que tinham ali. Evidentemente, irmãos, com o que para nos apoiar nesse estudo? Espírito de profecia, o testemunho de Jesus Cristo. Porque não é uma questão de inventar novas doutrinas, temos que ter fundamento para aquilo que acreditamos, que seja o correto. Veja, algumas lições que tiramos dessa parábola. Primeiro, quantas eram virgens? Todas. E o que representa a virgindade na Bíblia? Fé pura, professaram uma fé pura, pureza. Então todas professavam uma fé pura. Professavam uma fé pura. Quantas tinham lâmpada? Todas. O que representa a lâmpada? A lâmpada, a palavra de Deus. Quantas tinham luz? Todas tinham luz. Todas as 10 tinham luz. Quantas tinham azeite? Todas tinham azeite. O que é o azeite? O Espírito Santo. O que é a luz? A luz, o testemunho. Vós sois a luz do mundo. A lâmpada, a palavra de Deus, a luz do nosso testemunho. Então todas professavam uma fé pura, todas tinham a palavra de Deus, todas davam um bom testemunho e todas a princípio tinham o quê? O Espírito Santo.
Olha só. Aqui não está falando de um grupo que é hipócrita. Os hipócritas são tratados na parábola que vem antes, a parábola do servo mau. Aqui não é um grupo que tem 5 pessoas ali legais e 5 hipócritas. Não é isso. Agora veja que interessante. Qual era a diferença entre elas? Vocês percebem que elas eram muito parecidas? Qual era a diferença? O que as diferenciou? Agora vem a pergunta. Quantas tinham azeite? Nós perguntamos? Todas, certo? Mas o diferencial era o seguinte. 5 delas tinham azeite na lâmpada e aonde mais? No vaso. Na vasilha, certo? 5 delas tinham azeite na lâmpada, mas não tinham aonde? Na vasilha, no vaso. Eu pergunto, o que representa o vaso? Eu quero ser, Senhor amado. O quê? O que representa o vaso? O vaso sou eu. O vaso é o meu interior. Eu. Então aqui está a diferença. Elas eram muito parecidas, todas elas. Pregavam a verdade presente. Aguardavam ansiosamente o noivo. Tinham a Bíblia. Ensinavam a Bíblia. Davam um bom testemunho. E até pessoas se convertiam pelo testemunho dela, porque havia azeite aonde? Ali na lâmpada. Mas tem um detalhe. Elas não tinham azeite aonde? Em si mesmas. Ou seja, a sua pregação pode ter levado muitas pessoas à salvação, à conversão aos pés de Cristo. Mas a sua pregação não mudou a sua própria vida. Não tinha o Espírito Santo na sua vida. A irmã White diz em Parábolas de Jesus, além de outras coisas, que as virgens loucas são aquelas pessoas que vão, estou usando as minhas palavras, que vão na empolgação da galera. Sabe? Vamos lá, vamos pregar, vamos defender esta verdade. É a nossa verdade distintiva. Temos que defender verdade presente, é isso, vamos pregar. Mas a verdade presente não está mudando quem? Seu próprio coração. E eu pergunto, qual foi o momento em que elas perceberam que não tinham azeite no vaso? Quando foi ouvido o alto clamor, aí vem o noivo. Sabe o que significa para nós? Que aqueles que não receberem a chuva serôdia só se darão conta disso quando for tarde demais. Quando vier o alto clamor do terceiro anjo para finalizar a mensagem, é quando muitos perceberão, não recebi chuva serôdia. E eu pergunto, aquelas 5 entraram para a festa? Tiveram outra chance? Não. Não. Por isso, quando que é o momento de enchermos os nossos vasos do Espírito Santo? Hoje. Eu posso ter muito azeite na minha pregação, muito Espírito Santo, e as pessoas se convertem, mas e em mim? E lembre-se de uma coisa, por não terem o Espírito Santo no vaso, em si mesmas, o que aconteceu com a sua lâmpada? Mais cedo ou mais tarde? Apaga. É isso que acontece. Então, irmãos, vamos encher os nossos vasos. O que fazer para receber a chuva serôdia? Orar, orar e orar. Estudo incessante da palavra de Deus, reavivamento e reforma, deixar de lado a contenda e a dissensão que há entre nós, desimpedir o caminho. Veja, não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. Esse é um trabalho nosso, Deus não vai fazer. Existem coisas que impedem que Deus entre na nossa mente. Deus não pode preencher um vaso que está cheio até a tampa. Mas Senhor, eu estou orando, eu estou estudando a Bíblia. E Deus fala, mas filho, o teu vaso está cheio de outras coisas. Ore e estude a Bíblia, mas esvazie essas coisas, para que eu possa encher das coisas celestiais. Se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas apenas esperar que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, serão achados em falta. Tem muita gente achando assim, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, e quando vier a chuva serôdia, pá! Eu vou ser transformado imediatamente. Não se engane, isso não vai acontecer. Só vai receber chuva serôdia quem está recebendo a chuva temporã, todos os dias. O poder de Deus aliado ao esforço humano operou em nosso proveito uma gloriosa vitória. Nosso esforço se deve sempre unir ao divino. Se trabalharmos para vencer todo o defeito de nosso caráter, Deus nos dará mais luz, força e auxílio, como dissemos ontem.
Eu me esforço pela faculdade, eu me esforço pelo trabalho, eu me esforço para ter várias coisas porque eu quero aquilo. E eu não me esforço para vencer o pecado. Então Deus entende que eu não quero. E Ele respeita. Mas quando Ele me vê me esforçando para vencer os meus defeitos de caráter, Ele olha para mim, sorri e pensa: o Leandro, coitado, não vai vencer nunca sem mim. Mas ele está se esforçando tanto, ele está mostrando tanto que ele quer isso, que eu vou ajudá-lo, que eu vou dar o meu poder para ele. Tá claro, irmãos? Esforça-te, que eu te ajudo. Ou seja, o texto está dizendo assim: não se esforce e eu não te ajudo. Então precisamos nos esforçar. Mas nosso esforço é sempre insuficiente. Os anjos, ao perceberem que estamos fazendo o último esforço possível para sermos vencedores, realizarão sua parte. E sua luz brilhará em torno de nós, dissipando a influência dos anjos maus que nos rodeiam. Criarão uma fortificação semelhante a muros de fogo à nossa volta. Quando nós tivermos feito o último esforço possível. Como eu disse ontem, o esforço, aliás, o poder de Deus não vem em substituição ao esforço, mas em socorro. Em socorro. E Deus não fará por nós aquilo que Ele já nos deu capacidade para fazermos. E à medida que usamos a capacidade que Ele nos deu para fazermos, Ele vai fazer o quê? Nos dá mais poder. Porque Deus não vai dar poder para mim se eu vou colocar o poder de Deus na minha gaveta. Vai? Não. Então Ele precisa me ver usando aquilo que eu já tenho para que Ele possa me dar mais. E cada vez mais.